Como eu disse para os irmãos, o primeiro casamento de Oséias, ele foi por água abaixo. E agora Oséias vai se casar de novo. O que foi o segundo casamento de Oséias? Entender o segundo casamento é um pouco mais difícil do que entender o primeiro. O primeiro casamento foi fácil. Oséias encontrou a esposa dele na rua, literalmente. Ela era uma prostituta, diz o texto, quando ele a encontrou. A segunda mulher, ela é um pouco mais complicado e é difícil entender exatamente qual é a situação dessa mulher. O texto diz exatamente assim: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. E o texto diz que ele foi e ele a comprou. Quem é essa mulher e qual é exatamente a situação dela? Primeiro, o texto dá alguma indicação de que ela não é uma prostituta como a primeira mulher tinha sido. Mas ela realmente não está numa situação muito regular. Muita gente acha que essa mulher, algumas pessoas, algumas coisas que eu li, alguns estudiosos pensam que ela vivia numa situação de amásio com outro homem. Ela tinha se juntado com um homem e ela não tinha se casado regularmente, não tinha assinado o papel, como a gente fala, não casou no cartório, e de que essa era a situação dela. Isso explicaria a questão dela ser uma adúltera, porque isso no Antigo Testamento seria considerado um adultério. A punição para quem vivia nessa condição era que eles tinham que se casar, e nesse caso o homem não poderia repudiar a mulher, ele não poderia dar divórcio para ela por motivo nenhum, porque ele havia seguido este caminho. De qualquer maneira, havia essa ideia de que essa mulher talvez ela tivesse vivendo então num relacionamento estável com um outro homem. Mas isso não explica um outro detalhe dessa história, o fato de que Oséias comprou. Se ele comprou, é porque tinha algum tipo de relação legal. Se ela fosse simplesmente amigada com alguém, ele não teria comprado. Talvez ela poderia ir sem a necessidade da compra, uma vez que ela estaria livre disso. Oséias não precisou comprar a primeira esposa, porque ela era livre para assumir um compromisso. Então, por que ele comprou? Então, há uma ideia, e talvez seja a que mais se encaixa nessa situação, é a seguinte, de que talvez essa mulher ela fosse uma escrava. E ela era escrava de um senhor, de um homem, e o texto diz que esse homem era inclusive um amigo de Oséias. Olha que coisa interessante, né? Ele era até um amigo, Oséias conhecia esse homem e provavelmente conhecia essa mulher. E ele tinha uma escrava e provavelmente ele se encantou por ela. E o texto diz que essa mulher era amada do amigo dele. Ou seja, ele se casou por ela provavelmente porque... Se casou não. Ele viveu então numa relação estável com ela porque ele gostou dela. Então ele tinha uma escrava, ele gostou dessa escrava e ele começou a viver então uma relação estável com ela. Teve relações com ela e passaram a viver como marido e mulher sem oficializar essa relação. Isso justifica o fato de Oséias ter comprado. Por que ele compraria? Só se ela fosse propriedade de alguém como uma escrava, como era comum naquele tempo. Isso explicaria, então, o fato dele ter comprado, e essa é a história que melhor se encaixa neste caso. Ela era uma adúltera, o texto diz que ela era mesmo, porque ela não estava casada oficialmente, mas, por outro lado, ela também, mas ela vivia numa relação estável, e justifica, então, o fato de que Oséias tenha comprado essa mulher. Ele pagou, de fato, por ela, o texto, inclusive, diz o tanto que ele pagou por ela. E alguns detalhes são interessantes. Ela era amada do seu amigo. Talvez isso não signifique que ele amava ela ou morria de paixões por ela, mas talvez a ideia de que ele vivia com ela, simplesmente. Eles viviam numa relação de marido e mulher, embora não o fossem oficialmente, mas viviam nesse tipo de relação. E então justificaria este fato de que Oséias então teria comprado essa mulher. Nós temos então aqui uma situação em que Oséias se casa com uma mulher. Não é um casamento, a gente pode falar assim, que está tudo certo, não está. É uma pena, porque Oséias já teve uma experiência ruim, de um casamento malfadado da primeira vez,
E agora ele vai numa nova tentativa, e a nova tentativa ainda não é exatamente, né? Não é aqui o casamento dos sonhos, mas agora acontece uma coisa diferente. Oséias faz um acordo, primeiro com um amigo, ele compra, já que ele poderia comprar essa mulher, ele paga o preço, e ele então assume, mas não como escrava, mas como esposa, e faz um acordo com ela. Você vai me esperar e eu vou esperar vocês. Nós não vamos viver ainda como marido e esposa, nós vamos esperar. E agora, dessa segunda vez, Oséias então dá um tempo, né? Ele compra, fica com essa mulher, mas ele não tem relação de marido e mulher com ela. Ela espera um tempo, ele espera um tempo, e depois desse tempo, então, é que eles se casam. A história não fala quanto tempo, isso já não é mais importante para Oséias, e a partir de agora ele vai falar sobre os desdobramentos dessa história, e vai lá até o capítulo 14, falando a respeito dessa história. E eu quero então pensar um pouco com vocês, o que é que essa história simboliza e o que ela representa. Essa história representa a ação de Deus de recuperar aquele que se perdeu. A primeira mulher, ela foi tirada da prostituição, como nós fomos tirados do pecado. Assim como nós viemos do mundo, Deus nos tira do mundo. Nenhum de nós era inocente. A gente era mau quando foi chamado pelo Senhor. Ele nos tira do mundo, nos resgata da prostituição deste mundo, e Ele se casa conosco. Mas o texto fala que todos nós, em algum momento, nos desviamos dele, e nos afastamos dele, e nós o traímos, como uma esposa trai o seu marido. E depois de trairmos, o que ele faz? Ele poderia simplesmente nos rejeitar. Tem um capítulo de Oséias, não me lembro qual, em que Oséias diz exatamente onde Deus fala através do profeta. Vocês já viram um homem que a mulher se separou dele, e ela vive com este homem, e esse homem vai lá na casa do outro, e fica chorando, e ele pega a mulher, e aí ele traz de volta essa mulher? Já viram isso acontecer? Porque o homem tem o seu orgulho. E aí Deus diz através de Oséias, pois muito bem, isso não acontece em lugar nenhum, mas eu, Deus, estou dizendo, volta para mim. Ou seja, o próprio Deus, através da sua dor e do seu sofrimento, ele faz um trabalho para resgatar aquela que se perdeu. Oséias se casou com uma outra mulher, mas Deus ele vai buscar a mesma mulher. Ele vai buscar o mesmo que se perdeu, a mesma ovelha, aquela que ele provocou dor, é exatamente essa que ele vai buscar. Porque há um vazio no coração de Deus, que ele sabe que somente aquele povo, aquela pessoa, aquela ovelha pode preencher. Então o segundo casamento de Oséias, ele mostra esse processo de restauração de Deus. Deus está num processo de restauração do seu povo, de restauração, podemos dizer, do seu casamento, mais ou menos, e essa é a figura, não é? Ele está restaurando o casamento, a ideia do casamento é a ideia da aliança com Deus, e Deus está trabalhando para restaurar essa aliança, e eu quero falar sobre essa restauração da aliança, que é exatamente o significado do segundo casamento. O que Deus faz exatamente para restaurar essa aliança conosco? Como é essa obra de renovação de Deus em nossas vidas? E eu quero pensar então com vocês a respeito desta obra de renovação. Primeira coisa que eu quero mostrar nesse texto: Deus restaura aqueles que Ele ama. Deus ama. Deus ama a mim e Ele ama a você. Eu não sei se você ama a Deus. É questionável que uma mulher, quando trai o seu marido, de que ela o ame. Algumas vão dizer que sim. É questionável. O que é inquestionável nessa história é de que Deus ama a cada um de nós. Não importa se estamos junto dEle ou se estamos longe dEle, nós somos amados por Ele. E uma das coisas que o amor faz e insiste é de que aquele a quem ama esteja perto. Ninguém gosta de que o seu amado e de que a sua amada esteja longe. A gente quer o amado perto, e isso não é diferente com Deus. Deus quer o amado perto dele. E Deus, então, Ele recupera a nossa vida, Ele nos busca, Ele fala ao nosso coração, porque Ele nos ama.
no versículo 3, usa as seguintes expressões: o Senhor ama os filhos de Israel. O Senhor ama. O texto fala exatamente que é por isso que Deus faz todo um projeto, toda uma série de ações para trazer de volta aquela e aquele que se afastou dele, porque ele ama, Deus ama. O que Deus viu em você para amar você? Talvez ninguém te ame, Deus te ama. Eu não sei o que você, talvez nem você veja motivos para ser amado por Deus, mas Deus nos ama, Deus nos deseja junto de si, e Ele nos busca. Deus nos ama e é por isso que Ele recupera. Talvez longe de Deus eu me esqueça, talvez eu não ame Deus, mas eu tenho que reconhecer, Ele me ama. Deus vê em mim algo que eu mesmo não vejo. Ele vê aquilo que Ele criou em mim, aquilo que Ele gosta em mim, sua própria obra em mim, a obra que Ele já fez e a obra que Ele ainda há de fazer na minha vida. Deus, ele vê isso em mim e Ele ama isso em mim, não importa onde eu esteja. Eu posso estar na lama do pecado, ainda assim Deus olha para mim e Ele me ama. O texto diz, o Senhor ama os filhos de Israel. Deus nos ama e é por isso que Ele nos recupera. Aliás, tem um texto lá no Novo Testamento que diz exatamente isso, que Deus castiga aqueles a quem ama. Talvez se você não fosse filho, o texto lá até diz isso, se você não é filho, você pode até viver sem disciplina, mas se você é disciplinado por Deus, é porque Ele te ama. Deus me ama, e é por isso que Ele me disciplina, é por isso que Ele quer recuperar a minha vida, e Ele vai fazer toda uma série de esforços, de ações, para me levar de volta para junto dEle. Deus me ama. Segunda lição que aprendo nesse texto, é que essa restauração de Deus na minha vida, ela renova a minha aliança com Ele. O texto diz, eu comprei-a. Por que comprei? Pensa um pouco, por que foi que Oséias comprou? Ele era um amigo, o texto diz que essa pessoa com quem essa mulher vivia, era um amigo de Oséias. Então eu poderia dizer, Oséias podia chegar para o amigo dele, e dizer, cara, Deus falou para mim que eu preciso pegar a sua esposa, ou a sua mulher. Podia fazer um acordo de cavalheiro. Talvez até esse homem fosse religioso, talvez esse homem até acreditasse no ministério de Oséias, como era um amigo de Oséias, eu imagino que ele conhecia Oséias, e ele sabia que Oséias era um profeta de Deus. E quando Oséias disse, olha, Deus me falou, ele deve ter entendido na hora, opa, esse homem é um homem de Deus, e se ele está falando é porque realmente isso é de Deus, então vamos lá. Talvez ele poderia oferecer, não, pode levar, leva de graça, não é? Talvez algum homem pudesse, leva de graça, não sei se você faria isso. Oséias disse, não, de graça não, eu quero comprar. Por que comprar? Por que Oséias compra? Oséias compra porque agora ele quer assinar papel. Eu quero que tenha juiz nessa história, porque eu quero que seja oficial. E por que tem que ser oficial? Porque agora é aliança, agora é contrato. Eu vou fazer um contrato com ela, um contrato de fidelidade. O primeiro casamento de Oséias teve um contrato, mas esse contrato foi quebrado. E agora Deus quer renovar o contrato. Deus está nos procurando para renovar essa aliança conosco. Uma aliança que tínhamos com Ele, um contrato que fizemos para que estivéssemos na presença dEle e que nós quebramos esse contrato, mas Deus está nos procurando para que esse contrato seja renovado. É por isso que Oséias compra, ele compra porque tem que ser oficial, é oficial. Não é simplesmente uma questão de empenhar a palavra, não, isso foi realmente firmado, e a palavra diz que a nossa aliança com Deus, ela é firmada no sangue de Cristo, ou seja, Cristo morreu para que esse contrato permanecesse em pé, que ele não se quebrasse. Nós temos, portanto, um contrato com Deus, e quando Deus nos restaura, Ele quer renovar esta aliança conosco. Aliás, a ideia da compra, ela vai ser usada em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento. A ideia de que somos comprados por Deus. Paulo diz, nós somos comprados por preço. Cada um de nós foi comprado por Deus. Fomos comprados, Deus gastou um preço, não foi de graça. Não, vem aqui, já viu aquela história do vem aqui, tem lugar?
Vem aqui. Não, não vem aqui não. Espera aí, senta aqui, vamos conversar. Vamos fazer um contrato primeiro. Vamos colocar o dedo. Vamos assinar. Vamos derramar o sangue. O sangue é o preço desse contrato. Fomos comprados por preço e Deus quer renovar essa aliança. Quando Deus nos chama de volta, Ele pega aquele documento lá do cartório, todo amarelado, que você assinou há muito tempo atrás, e Ele pega aquilo novamente e diz: olha, vamos rever o que foi que eu tinha te prometido, o que você prometeu para mim, vamos renovar essa aliança, vamos começar de novo. Deus restaura e renova a nossa aliança com Ele. A terceira coisa que aprendo dessa história sobre a restauração de Deus é que ela tira de nossas vidas aquilo que nos prejudica. Primeira coisa que Deus vai fazer quando nós nos achegarmos a Ele, Ele vai renovar o contrato. Segunda coisa, Ele vai tirar da nossa vida o que nos prejudica. E o texto, quando Oséias chega para a mulher e ele se casa com ela, ele diz a ela: olha, agora você vai viver comigo. E ele diz uma palavra para ela que tem que ficar gravada no nosso coração. Ele diz: você não vai se prostituir mais. Você vai viver comigo? Muito bem, então a partir de hoje é assim. Você não vai se prostituir mais. Isso está lá no verso 3. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada, e lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Olha que coisa bonita. No segundo casamento agora tem uma aliança, onde eles empenham então a sua vida num plano, num projeto, aonde eles se comprometem a ser um do outro. Eu vou esperar por você, e você vai esperar por mim. Não é agora não, não é hoje, vai demorar um pouco. Quanto tempo vai demorar? Quanto tempo? Nós sabemos que essa restauração vai demorar de fato algum tempo. Temos pelo menos uma ideia do quanto tempo vai demorar. Temos uma ideia? Não, nós sabemos exatamente quanto tempo demora, pelo menos no sentido literal dessa história. Demora 70 anos. 70 anos. Mas isso não é na história de Oséias, não. Oséias não tinha tanto tempo de vida assim. Isso é na história de Israel, porque Israel ficaria 70 anos prisioneiro, 70 anos na Babilônia. Mas Israel retornaria e voltaria e teria novamente um casamento com Deus. Mas vocês vão me esperar, Deus disse, e eu mesmo vou esperar por vocês. E o texto diz então, você vai esperar por mim, você não vai se prostituir esse tempo. O que Deus está fazendo aqui? Ele está tirando de nossas vidas aquilo que nos atrapalha, tirando nossos comportamentos nocivos, comportamentos que destroem a nossa vida. Deus está limpando isso de nós, e à medida que Ele nos restaura, Ele vai tirando aqueles comportamentos que o desagradam. Você quer viver comigo? Então algumas coisas vão ter que mudar na sua vida, alguns pensamentos vão ter que mudar, alguns caminhos, você não vai mais seguir por esses caminhos, agora você vai seguir por outros caminhos, porque agora é comigo, você vai andar comigo. Deus está tirando de nossas vidas aquilo que Ele sabe que nos prejudica. Em quarto lugar, a restauração de Deus nos dá uma nova esperança. O texto diz no versículo 3, tu esperarás por mim e eu esperarei por ti. Deus nos dá uma nova esperança. Espere algo de mim, eu vou fazer algo na tua vida, então espere. Coloca teu olho no futuro e veja o que vai acontecer. Quando você tem uma perspectiva de futuro, isso não é maravilhoso? Quando você sabe que algo de bom vai acontecer, essa expectativa é agradável. Eu adoro, por exemplo, quando marco viagem, eu adoro marcar viagem com antecedência, porque eu fico na expectativa. Uma boa expectativa, todo mundo gosta disso. Pois muito bem, Deus nos dá uma expectativa de futuro, e você vai esperar. Você vai esperar por mim. E algo no futuro, esse futuro de Deus na tua vida vai acontecer. Espere, porque isso realmente há de acontecer. Tu esperarás por mim e eu esperarei por ti. Quando eu leio esse versículo, eu realmente me emociono de pensar que Deus tem esperado por mim. Eu olho para a minha vida lá atrás
eu vejo quantas falhas eu cometi, eu vejo quantas coisas erradas eu fiz, e eu fico pensando Deus dizendo isso: Eliseu, eu estou esperando você. E eu vejo o progresso nesse tempo, a maneira como Deus me conduziu nesse tempo. Não foi assim que aconteceu na tua vida? Deus foi conduzindo a sua vida. Lá no passado Ele tinha dito: eu estou esperando para chegar exatamente nesse momento. Agora, esse momento ainda não é o fim, eu ainda espero um novo futuro, coisas lindas ainda acontecerão no futuro. Espere em Deus. Essa é a palavra do Senhor através de Oséias. A restauração de Deus, portanto, nos dá uma nova esperança. Esperança para colher frutos que talvez vão levar muito tempo para surgirem, mas Ele espera, Ele está esperando. Nós somos o resultado de uma esperança de Deus. Não é bom você olhar para trás e ver quantos frutos você produz hoje? E não é o fim, ainda muito há de acontecer na tua vida, muita coisa boa. Deus está esperando esses frutos e coloca no coração da gente essa esperança de que o melhor ainda há de vir em nossas vidas, se ficarmos firmes com Ele. Em quinto lugar, essa história me ensina que a restauração de Deus, ela remove nossos recursos deste mundo, para que nós possamos confiar e depender somente de Deus. No versículo 4 diz: ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Por que Deus tira tudo isso? Ele tira rei, Ele tira príncipe, Ele tira sacerdote, não tem nada. Mas tirou o sacerdote, não tem mais culto? Não tem mais culto. Deus tirou tudo. Ele foi tirando as coisas. E por que Ele faz isso? Para que você se concentre em mim. Eu vou tirando aqui os adereços. Todos são adereços que Deus foi acrescentando à vida. Foi deixando a gente mais bonito, mais religioso, mais dinheiro. Agora você tem tudo. Pois muito bem. Ele está dizendo: olha, agora eu vou começar a tirar essas coisas, para que você lembre qual é a origem de todas essas bênçãos. A origem sou eu. Tudo vem de mim e você só precisa de uma coisa: você só precisa de mim. Você só precisa que eu te ame e que você me ame. Essa é a ideia de Deus. A restauração de Deus, então, vai removendo esses recursos. E à medida que você vê que esses recursos perdem o seu valor, ou de fato eles se perdem mesmo na confusão e na poeira desta vida, a gente começa então a perceber que nós estamos deixando de confiar nessas coisas que são inconstantes, que são passageiras, para confiarmos em coisas eternas, confiarmos em Deus. Irmãos, tudo passa. Quem confia no passageiro vai se perder no passageiro, mas o que confia no eterno, ele está seguro no eterno. João disse lá na primeira epístola: o mundo passa, e com ele a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Portanto, Deus, no seu trabalho de restauração, Ele tira de nós esses recursos nos quais confiamos e que muitas vezes nos levaram a nos afastar de Deus. Coisas que Deus foi, bênçãos inclusive, num primeiro momento, que nos foram dadas para nossa alegria. Mas essas coisas vão nos tirando a atenção de Deus, vão desviando o nosso olhar e a gente vai confiando nessas coisas. E aí Deus começa a tirar, para você lembrar que não são essas coisas, não é dinheiro, não é emprego, não é patrão, não é segurança do país, não é política, não é nada. O que você precisa é da presença de Deus. Isso basta em sua vida, e só isso basta. O resto é só encheção de linguiça em nossas vidas. O que precisamos, no fim, é somente da presença de Deus. Deixamos coisas inconstantes e inseguras para confiar unicamente na segurança que Deus nos dá. Em sexto lugar, a restauração que Deus promove em nossa vida, ela nos alinha com o plano dele. E qual é o plano de Deus? O plano de Deus tem um nome, se chama Davi. Davi. E o texto diz exatamente isso: buscarão Davi, o seu rei, no versículo 5. Buscarão, por que buscarão Davi? Por que vão buscar Davi? Sabe por que vão buscar Davi? Porque Davi é o plano de Deus. Você sabe qual é o plano, não sabe? Você sabe do que eu estou falando. Por que Davi é o plano? Você sabe. Porque Davi, ele é o antecedente
daquele que é o filho de Davi. Quem faz aliança com Davi, fez aliança com o plano de Deus. Aqui Israel se afastou da casa de Davi. Israel se rebelou, fundou um reino e colocou lá o seu próprio rei. Agora Deus está dizendo para Oséias: pois muito bem, vocês vão voltar e vocês se colocarão debaixo da casa de Davi, porque eu vou colocar vocês de volta no plano. Eu tenho um plano para a história. Agora cuidado, para vocês estarem dentro do plano, vocês têm que estar debaixo da casa de Davi, porque Davi é o meu plano. Quem não fizer aliança com Davi está com problema. Quem não fizer aliança com Davi está na roça, porque realmente Davi é o plano, Davi é a ideia, Davi é o propósito. Há uma linha que passa por Davi. Então, Davi, olha para Davi, e a casa de Davi, quem se alia com Davi, se alia ao plano de Deus. Não foi por isso que Jonatas se aliou com Davi? Jonatas entendeu isso. O pai dele, Saul, não entendeu, mas Jonatas entendeu. E ele chegou para Davi, o seu amigo, e disse: Davi, você é o rei. Jonatas seria o rei, naturalmente. Mas ele próprio disse: não, o rei não sou eu, o rei é você. Porque se você for o rei, eu sobrevivo. Eu só sobrevivo se eu estiver debaixo do seu reinado. Jonatas percebeu, e isso custou caro para ele, mas ele entendeu o plano. Israel tinha se afastado do plano, não estava mais na linha de Deus para eles, estava longe, seguindo por outros caminhos, e agora Deus diz: vocês vão buscar a casa de Davi, vocês vão entrar de novo no plano, e vão seguir o plano. A restauração de Deus nos alia ao plano de Deus, nos alinha naquilo que Deus está fazendo em nossa vida, e nos coloca dentro do seu propósito para nós. E por fim, a restauração de Deus, ela nos faz viver uma nova experiência com a bondade de Deus. O texto diz no versículo 5, tremendo, e eu acho interessante essa expressão, tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando: por que tremendo? Por que eles vão tremer? Por que não treme hoje? Sabe por que não treme hoje? Porque hoje está folgado. Aqui no caso da mulher de Oséias, uma mulher que chega para o seu marido e fala para ele um monte de verdade, como as que falamos no domingo passado, né? E coloca isso na cara dele, é porque ela não tem medo. Ela está cheia de vontade, está cheia de coragem, cheia de ideia, cheia de razão. Não é isso? Você estava aqui domingo passado e você viu. Ela está cheia de razão para se afastar dele. Agora não. Agora não tem razão nenhuma. Agora eu vejo que Deus esteve certo o tempo todo e que eu estava errado. Agora eu vejo que o plano dele sempre foi o melhor e que sempre foi eu que me afastei dele. Agora eu vejo que eu não deveria ter passado esse tempo longe da presença dele, que eu deveria ter ficado perto dele. E o texto fala que eles virão tremendo. E eu acho isso incrível. Virão tremendo de medo. E por que o medo agora? Por que o medo? O medo aqui, primeiro, o medo porque reconhece quem Deus é. Eu fui folgado no passado, achei que Deus era o coleguinha, que Deus era aquele que eu podia argumentar, podia falar o que eu quisesse, Deus podia ficar lá e eu vou seguir minha vida, como se não fosse nada. Agora não, agora eu sei quem Ele é, eu reconheço a sua soberania, mas também reconheço minha própria indignidade. Quem sou eu? Cantamos hoje um cântico que dizia isso: quem sou eu para que o grande rei me receba? Você se aproxima com medo, tremendo. Mas o texto diz: vão se aproximar de Deus, e quando se aproximar, vocês vão ter uma experiência com a bondade dEle. Ou seja, eu chego tremendo e sou abraçado por Ele. Sou abraçado por Ele. Quando teve a enchente lá no sul, nesses últimos anos, que foi uma coisa terrível que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu nunca me esqueço de uma cena, entre muitas cenas horríveis que eu vi, mas foi uma cena que me marcou muito, de uma mulher segurando um cachorro que foi resgatado das águas depois de nadar por muito tempo, e o cachorro tem a mania de ficar tremendo, né? Ele treme muito, é uma reação do sistema nervoso do cão, e ele estava no colo da mulher e ele tremia. E eu fiquei imaginando: Deus, eu sou como aquele cão resgatado, que tremo nos braços do Senhor. E sabe o que eu descubro nos braços do Senhor? Eu descubro a bondade dEle. Porque a mulher podia pensar: mas eu vou voltar agora para a casa do marido, vou voltar para ele, e quando eu voltar, o que vai acontecer?
Ah, mas vai ser censura? Vai jogar na cara? Vai bater? Porque Deus é poderoso? Ele vai me condenar? Mas não, vocês vão ter uma experiência com a bondade de Deus. Vocês vão descobrir que Ele é bom, Ele vai receber, e Ele vai fazer festa, e Ele coloca anel no dedo, e Ele diz: esse meu filho estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi achado. Deus recebe bem aquele que o busca, e ama, e abraça. É isso que Ele faz. Ou seja, eu vou tremendo de medo, e quando chego lá, eu descubro um Pai amoroso, que me recebe com todo o carinho do mundo. E é assim que Deus quer nos receber. Nós nos aproximamos dEle e nós temos uma experiência nova com a bondade dEle. Por que não tinha tido essa experiência antes? Quando você lembra do primeiro casamento de Oséias, o que foi que aconteceu? Por que não tinha visto? Já viu quando a mulher diz: o meu marido é uma pessoa muito boa. E você gosta dele exatamente por isso, porque ele é uma pessoa boa. Não é assim? Pois muito bem, por que não tinha reconhecido isso antes? Porque antes eu não saquei que Deus era bom, que era bom estar com Ele, que eu estava com alguém que me amava, que cuidava de mim, alguém que me olhava com respeito e escolhia uma coisa que no fim não tem qualquer relacionamento comigo, que não me ama, que não me respeita. Porque é isso que o pecado faz em nossas vidas. Por que eu fiz isso? Pois então eu volto agora, volto com medo. E eu acho linda essa figura. Eles voltam tremendo, mas encontram a bondade de Deus. Volta tremendo que seja, mas você vai ter um encontro com a bondade de Deus na tua vida.